Calma aí que eu sumo. Eu tô vendo já sim, pode continuar. Beleza, vamos lá então. Como a gente viu ali na brincadeira que a gente fez agora, nessa última pergunta, o que acaba chamando bastante a atenção ali nas respostas é que o pessoal não tem tanta visibilidade das coisas que estão acontecendo na rede, né? Então, uma história baseada em fatos reais aqui que a gente tem é que a gente pode pegar o caso da Vanessa aqui, que é essa moça que está aparecendo na imagem de vocês, e ela estava alguns dias já sem dormir, porque ela estava enfrentando alguns problemas no ambiente de produção dela lá, tá? E aí a gente pode entender um pouquinho o motivo disso. O time dela era composto por 3 pessoas de redes e nenhum analista de segurança, tá? Eles eram responsáveis por gerenciar aí 1.500 endpoints e 120 servidores, que somados davam um total aí de 140 milhões de logs por semana e acabavam ocasionando 3 incidentes aí por mês. Bom, vocês até podem imaginar o motivo já, né? Mas vamos dar uma olhada nos principais aqui. O principal deles é a falta de conhecimento e a habilidade relacionadas à segurança dos profissionais mesmo, que estavam ali, que não tinha ninguém de segurança. A maior parte do pessoal ali era de redes e baixo número de pessoas para resolver todas essas questões operacionais, para cuidar de 1.500 endpoints, mais 120 servidores, acabava sendo um trabalho muito desgastante, tá? E aí a gente tem a dificuldade de entender as ameaças e os possíveis impactos. Muitas vezes até por não ter ninguém de segurança ali para fazer essa análise mais qualificada, digamos assim, isso acabava sendo uma dificuldade grande deles. Outro ponto importante era a dificuldade de localizar ameaças relevantes, ameaças que eram realmente importantes para aquela empresa, nesses milhões de logs e eventos compartilhados toda semana. E aí, depois de fazer essa localização do que era realmente relevante, ainda precisava entender o que era aquele log e pensar em uma ação para ser executada baseada no evento que ocorreu. Então, acabava tomando muito tempo deles para que alguma coisa pudesse começar a acontecer ali para remediar uma possível brecha de segurança, uma possível vulnerabilidade ali. Tá? E esses são os principais pontos que os times de segurança e dos SOCs aí acabam reclamando. Então, o ponto principal acaba sendo a grande quantidade de alertas e a grande quantidade de falsos positivos também. Em segundo, ali a gente tem a falta de informações para tomar uma decisão rápida, então acaba sendo muita informação, mas que não são informações úteis, tá? Então acaba atrapalhando a tomada de decisão. E como último, mas não menos importante, a gente tem a falta do pessoal qualificado, tá? Então, a pessoa às vezes sabe o que procurar, mas acaba não tendo noção do que precisa fazer depois disso, ou às vezes nem sabe o que procurar no meio dos logs, acaba sendo bem complicado. E aí, como resultado de tudo isso, a gente tem que os ataques críticos acabavam passando batido por essa análise e sendo detectados somente depois que o estrago maior já aconteceu. E até por isso que 53% dos SOCs avaliam a operação diária como imatura. Uma operação diária imatura, porque muitas vezes esse jeito de trabalhar ele está focado muito na detecção dos ataques, mas não em prevenção. Tem até uma expressão idiomática que a gente usa bastante, mas parece que a gente esquece quando a gente está falando de segurança, que é o melhor prevenir do que remediar, né? É uma frase que a gente ouve desde sempre, mas quando fala de segurança parece que não vale muito, mas deveria valer sim.
Porque a gente tem algumas estatísticas aqui que comprovam que é bem melhor, é melhor prevenir. Começa aqui, por exemplo, 90% das empresas sofrem pelo menos um ataque do tipo Zero Day por mês. E alertas dessas ameaças desconhecidas acabam diminuindo a produtividade do time de segurança e em até 60%. E aí eles têm que, muitas vezes o time de segurança tem que parar a operação que está fazendo, ir lá, olhar o evento específico, identificar o que aconteceu, saber remediar isso. Então acaba dificultando muito mais a operação do dia a dia. E quando a gente coloca o grande número de falsos positivos que essas soluções encontram, essa atividade toma ainda mais tempo. Como terceiro fator aqui, a gente tem que os ataques se movimentam lateralmente de maneira muito rápida. Então, em média, ali 10 segundos é mais que suficiente para um ataque que invadiu uma máquina ele ser espalhado para uma máquina do lado. Então, a hora que você consegue remediar uma máquina X, a máquina Y já foi infectada. Então, acaba sendo muito mais difícil correr atrás de todo esse processo de remediação. É isso aí, Henrique. Então, assim, eu acho que, o exemplo que você deu do prevenir e remediar é excelente e eu acho que o culpado dele é outra expressão idiomática que é o casa de ferreiro espeto de pau, né? A gente está tão acostumado a trabalhar com segurança, ver, analisar, que a gente acaba esquecendo de aplicar, né, as boas práticas no nosso próprio ambiente, né? Então, assim, é, a ideia aqui é justamente poder ajudar vocês, né, a suprir, né, essas necessidades, né? Então, o Checkpoint ela lançou o Infinity SOC, que ele é baseado em três grandes pilares, né, para você ter justamente essa visibilidade, por poder fazer essa prevenção, né, você fazer esse trade, né, de focar em detecção e poder focar em prevenção. Óbvio, não esquecendo de manter a visibilidade e detecção, porque nenhuma solução é infalível, né, então você precisa ter esse pilar, né. Então, primeiro o grande pilar é justamente essa parte da tomada de decisão, né? Que é onde você vai poder ver. Para você tomar essa decisão, você precisa das informações corretas e necessárias, né? Então, Henrique, se você puder passar o slide aí, acho que eu não consigo controlar o que está no webinar. Se você puder passar o slide para mim. Isso. Então, vamos lá. Dentro da tomada de decisão, a gente vai ter o seguinte aspecto, né? Então, assim, primeiro, você descobrir de onde vêm esses ataques, né? Se ele é um ataque interno, se ele é um ataque externo, né? E ter todos os insumos necessários para você aumentar sua capacidade de investigação e de responder a esse incidente, né? Então, a gente vê que tem alguns modelos tradicionais, né? Então, assim, como o Henrique falou, né, no exemplo do caso que a gente deu, que é um caso real, hoje uma rede de uma grande enterprise, de uma grande corporação, que tem pelo menos 2.000 hosts, ela vai gerar, em média, mais de 10 milhões de logs por dia, né? 10 milhões de linhas de logs por dia, né? E isso é humanamente possível de você tratar isso, né? Então, mesmo com algumas soluções para te ajudar, né? Mesmo que você pegue isso e importe para um CIEM, né? Você vai ver que tem algumas falhas nesses modelos tradicionais, né? Que boa parte dos SOCs implementam, que vai te gerar um gap nessa visibilidade, principalmente nessa prevenção, né? Então, se você saiu, Henrique, você vê que na abordagem tradicional a gente tem a correlação de logs, né? E o problema da correlação de logs é que você vai acabar perdendo eventos, né? Então, ela nem sempre é eficiente depois para uma análise forense, ou até mesmo para identificar os eventos. E você tem um outro modelo que é na detecção de anomalias, né? E o grande problema da detecção de anomalias, como ela não é necessariamente baseada nos eventos, e sim no comportamento
um comportamento padrão, né, ela vai gerar inevitavelmente uma quantidade grande de falsos positivos e tunar isso, né, deixar esses falsos positivos baixos, pode gerar um outro problema que aí são os falsos negativos, né? Então, assim, você vai estar sempre mexendo com essa linha tênue, né, de que ou você vai ter alertas demais, mas parte desse alerta vai ser falso positivo, ou você vai ter pouco alertas e você vai perder eventos críticos, né? E a Checkpoint ela tem uma visão diferente, né? E, assim, só para exemplificar justamente o que essas modelos tradicionais fazem, né? Acaba que transforma a vida do analista do SOC na figurinha que a gente está vendo aí, né? Você tem que estar sempre procurando uma agulha no palheiro para poder depois tomar essa decisão e fazer essas atividades, né? No caso da Checkpoint, a gente tem uma abordagem um pouquinho diferente, né? Então, assim, para essa tomada de decisão, né, assim, para simplificar, né, como a gente pode ajudar vocês, né, e aumentar essa assertividade, né, primeiro de tudo, né, ela trabalha com um modelo de inteligência artificial, onde ela vai trabalhar em cima de incidentes confirmados, né. Então, a gente tem um slide mais para frente que mostra um pouquinho desses valores, mas hoje a nossa nuvem de inteligência, né, hoje pela Checkpoint, né, ser a Checkpoint, né, não sei quem é Checkpoint, né, tá há mais de 20 anos no mercado de segurança, a gente tem essa capacidade de enriquecer a nossa inteligência artificial com uma quantidade enorme de eventos, né? Então a gente consegue alimentar a nossa inteligência artificial com esses eventos confirmados, né? E isso acaba gerando alguns benefícios, como a redução dos falsos positivos, né? Esse acho que é o principal evento, principal ganho, né? De você ter uma quantidade grande, uma base grande de conhecimento para garimpar, né? E também cobrir eventos que onde antes você não tinha essa visibilidade, né? Então a gente consegue, por exemplo, com alguns elementos incorporado na nossa solução, né? Identificar pedaços de código, identificar similaridades com outros ataques conhecidos, para poder categorizar e contextualizar esse ataque, né? E o que acaba levando a descoberta de ataques. Até mesmo antes dele conhecer, isso é possível, de uma certa forma, como, por exemplo, similaridade em registros de domínios ou o entendimento do algoritmo de geração de domínios, né? Você consegue fazer isso tudo sem necessidade de instalação adicionais, né, de ferramentas ou de agentes, né? E a gente vai entrar na ferramenta em breve numa demo, mas esse é o panorama geral que a gente consegue, né? E a gente vê que essa aprendizagem, né, como eu falei, né, a gente está falando da Threat Cloud, que hoje ela processa bilhões de eventos por dia, né? Então, a gente tem uns números que são realmente assustadores em relação a qualquer outra ferramenta, né, que outra capacidade de outro fornecedor em fazer isso tudo, né? E isso tudo vai sendo alimentado pelo nosso algoritmo para gerar esses modelos de inteligência artificiais bem enriquecidos, né? Então, tem uma série de fatores onde a gente pega essas informações, né, e transforma eles em eventos e justamente a gente consegue descobrir e revelar esses ataques de forma mais eficiente, né? Então, como é que é feito esse processo, né, de revelação dos ataques que antes não era percebido? Por rostos infectados, né, o comportamento dessa infecção, né, os ativos de nuvem que podem ter sido comprometidos, tunelamento de DNS ou geração de novos domínios de DNS, enfim. APTs específicos, né? Então você tem uma série de APTs que são utilizados em campanhas em massas, onde você consegue perceber, né, a utilização de elementos similares e entender uma nova campanha de ataque, até mesmo dela ter atingido, dela estar no seu potencial máximo, né? E essas campanhas direcionadas, né? E tudo isso com uma taxa de falsos positivos de menos de 1%, né?
Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor tudo isso que eu falei, né, a gente vai entrar numa demo para mostrar um pouquinho do portal do Infinity SOC. Então, Henrique, se você quiser continuar daí. Deixa eu só fazer o login aqui que deslogou. Não sei se vocês já conhecem, pessoal, mas o portal Infinity aqui é um portal em que a Checkpoint disponibiliza diversas soluções de segurança, tá? De uma maneira totalmente centralizada. Então, você pode ter gerência de gateway de segurança, de endpoint, o Infinity SOC, que é o que a gente está vendo aqui hoje, gerenciamento de mobile, de nuvem, tudo centralizado aqui dentro desse portal, tá? Deixa só ele carregar aqui para mim, a gente já começa uma demo. Então, a gente pode até ver um slide ali com a carinha do Infinity SOC, tá? Nele aqui a gente consegue ver quantos hosts foram atacados logo de cara, assim, justamente para facilitar uma possível remediação que tenha que ser feita. Quantos logs daqueles que foram analisados representam um grau de risco aí, no caso aqui a gente consegue ver que foram 6.000. Quais foram as famílias desses malwares, tá? Que foram vistas? Então a gente classifica todos os malwares baseados em comportamento deles em famílias específicas, que apesar de ter um nome diferente, muitas vezes o comportamento é muito similar. Então a gente vai classificando isso justamente para facilitar no momento de uma análise forense ou numa remediação de um ataque. O Mourão comentou ali que a Trade Cloud compartilha bilhões de IOCs por dia. Então aqui a gente tem alguns deles e quantas vezes eles aparecem dentro dos logs. Tá? Então isso facilita também numa hora de remediação. E que a gente pode brincar com essa parte aqui e ver que a máquina 172.16.14.66, por exemplo, foi infectada por dois malwares aqui, um da família Andromeda e um da família Nexus. Então, a gente conseguiria entrar em mais detalhes, a gente vai fazer isso mais para frente aqui, mas já tem uma visão mais clara de quais malwares infectaram quais máquinas aqui, e de onde estão saindo as conexões para hosts, para servidores de command and control. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem Estados Unidos, tem Holanda, tem China, então essas são as conexões que mais aparecem. E aí tem também um timeline para você ter uma ideia é, desse espalhamento de infecção nas máquinas internas, como que está sendo feita essa comunicação com o command and control, tudo bem simplificado aqui, justamente para você ter uma ideia linear de como está esse crescimento de hosts infectados. Se a gente clicar em um host aqui, por exemplo, ele leva a gente para uma outra página que vai mostrar mais indicadores de comprometimento, o que aconteceu com essa máquina. Então, no caso aqui, a gente tem um Remote Access Trojan, um Trojan de acesso remoto que foi identificado. A gente conta uma historinha do que é o Rankles, que ele nasceu lá em 2016, então você já tem um resumo para falar para a pessoa aí quando ela for te perguntar, se for o caso. Tem o IP da máquina, quando foi descoberto esse comportamento malicioso. E como atividades aqui, a gente consegue ver uma timeline de conexões com o site de Command and Control. A gente consegue ver que isso se repete às 6 horas da manhã. Então já vai te dando uma ideia de como que esse servidor de Command and Control está funcionando. Tá? Então essa máquina foi infectada através de um website. Esse aqui é o IP malicioso. Qual o nível de severidade, no caso aqui é crítico. Tá? E qual o total de ferramentas dentro do VirusTotal, acho que a maioria de vocês conhece, a gente tem análise feita por diversas ferramentas de segurança, e no caso aqui está mostrando que somente 7 identificaram esse domínio como malicioso. Então isso prova também, um ponto que a gente comentou lá no começo da apresentação,
que é importante você sempre prevenir as ameaças. Como aqui a gente pode ver, no caso de detecção, muitas ferramentas não conseguem detectar. Tá? Além disso, a gente tem aqui próximos passos, digamos assim, em que você pode baixar um agente da Checkpoint mesmo e instalar numa máquina, e ele vai fazer todo o processo de remediação de maneira automática. Tá? Então, só clicar aqui, já baixa, instala e já fica tudo certo com aquela máquina que foi infectada. Voltando à apresentação aqui, você pode estar se perguntando, legal, vi isso, muito interessante, mas e se um ataque ele for partir de fora da rede? Como assim? Se for um ataque de personificação de marca, por exemplo, ou uma campanha de phishing direcionada, ou um ataque que for atingir os clientes, no caso de um banco, por exemplo, como que o Infinity SOC consegue ajudar? É isso aí, Henrique. Então, a gente viu muitas coisas ali falando já dos hosts infectados, né? Mas nesses casos específicos, né? Como a gente falou, o Henrique deu exemplo aí, nos ataques de phishing direcionados, né? De representação de marca, a gente também consegue ajudar, né? Porque parte dos exercícios que são monitorados, são justamente o domínio, né? Então, a gente consegue gerar scores para esse domínio, né? Saber se é um domínio novo, qual é a reputação desse domínio, que tipo de acesso ele está tendo, né? Então, assim, a Credit Cloud ela tem esses registros, né? Ela consegue consultar, né, esses registros, né? E fazer um cálculo em cima disso tudo para ajudar na tomada de decisão, né? Então, essa parte de similaridade de domínio, né? Então a gente vê que muitos ataques tentam criar domínios com um nome muito parecido da marca original para tentar enganar o usuário final, né? Então, assim, a gente consegue expor, né, todos esses pormenores aí para levar em consideração se aquilo é um ataque ou não, né? Se aquela tentativa, se aquela URL faz parte de um ataque direcionado ou não, né? E como é que a gente consegue esse veredito, né? Então, você vai ver também melhor dentro da ferramenta aí, mas só para ter uma ideia, né? Tem uma parte de insight dentro da ferramenta que ela vai te dar isso, que justamente ela vai conseguir descobrir os ataques, né? Que estão ocorrendo, né? Nesse momento, né? Vai te dar visibilidade desse tráfego na internet também. Ela vai fazer a análise detalhada do domínio, como eu falei, né? O score desse domínio, se ele é um domínio novo, se ele foi registrado há pouco tempo, os acessos que ele tem, quando é que ele foi liberado, qual é o comportamento, né, o volume de acessos que ele tem, e sendo identificado, né, um domínio de um ataque, né, que envolva uma marca, a gente consegue, inclusive, fazer o processo de takedown oficial desse domínio, porque a Checkpoint, com a reputação que ela tem, com o search dela, ela consegue, em nome do cliente, né, fazer esse processo de takedown oficial de domínios atacantes. Né? Então, Henrique, se você quiser entrar novamente aí na ferramenta para mostrar esses detalhes, né, o Henrique vai poder exemplificar melhor para vocês como é que a gente faz essas investigações. Né? Vamos lá. Então, esse aqui é o que exatamente o que o Muro acabou de falar. Então, a gente consegue proteger os domínios dos clientes aqui, domínios corporativos que sejam válidos, né? Então, no caso aqui, a gente tem dois domínios de exemplo. O que a gente vai usar aqui hoje é o domínio do paypal.com, tá? Então, a gente consegue ver aqui que nesse período que a ferramenta está trabalhando, foram identificados 941 domínios parecidos com esses sites, com esses domínios que a gente está protegendo, tá? E 179 deles estão disponíveis ainda, tá? A gente consegue até ver aqui que 26 já foram inativados, tá? E um timeline também de quantos domínios estão aparecendo aqui nos últimos 5 dias ou um tempo mais para trás. Tá? Então, se a gente entrar aqui na parte dos eventos,
a gente consegue ver todos os domínios já com screenshots das telas, com tudo certinho aqui, que são considerados domínios maliciosos, tá? Vamos filtrar aqui por domínios de alto risco. E entrando nele aqui, a gente consegue ter mais informações sobre ele. Então, esse foi um screenshot aqui do dia 16 de junho, de ontem à noite, né? Domínio que tá disponível, que ele está online ainda, tá? Ele está classificado como phishing, uma tentativa de scam, então uma tentativa de se passando por uma página oficial mesmo, justamente para obter informação do usuário. E aí a gente consegue até ver o ícone que fica no browser, que é o ícone de favoritos ali, para saber se está tentando se passar por uma personificação de marca mesmo ou não. A gente consegue ainda clicar aqui e fazer uma navegação dentro dessa página. Então a gente roda. Essa navegação ela é feita de maneira segura, tá? Não tem problema nenhum para a infraestrutura de vocês aí, mas a gente consegue ver que é uma página plagiando mesmo o domínio do PayPal. A gente consegue ver até algumas informações aqui a respeito. Atividades recentes. Essa deve ser uma página que está começando ainda, mas já representa um risco grande para a empresa e para os usuários, todos os usuários em geral do PayPal nesse caso, né? Então a gente pode ainda gerar um relatório aqui desse domínio, exportar e já iniciar um processo de takedown. A Checkpoint ajuda nesse processo, tá? A gente pode ainda voltar lá na ferramenta que a gente estava e dar uma olhada melhor em como que isso está se comportando. E aqui tem um timeline para saber os eventos que foram acontecendo. Então, no caso aqui, a gente tem o descobrimento desse site. Mas se esse site tiver mudado de um endereço IP, por exemplo, ele aparece aqui na timeline e os eventos vão sendo linkados na sequência. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Saindo da tomada de decisão, a gente chega no segundo fator aqui, que é a aceleração da investigação. As investigações, ultimamente, elas estão sempre sendo de maneiras manuais. Isso toma muito tempo. O que a gente precisa é de ferramentas e soluções que acelerem cada vez mais todo esse trabalho recorrente que a gente tem que fazer de uma maneira rápida, simples e efetiva. Então, a gente consegue fazer tudo isso usando ferramentas da Thread Cloud, tá? E análise forense, que é o que a gente vai mostrar agora mais para frente. Então, com o InfinitySOC, a gente consegue puxar todos os logs do CIEM que você estiver usando aí, se você estiver usando, ou de Gateway Checkpoint, por exemplo, e realizar essa análise de maneira assertiva, justamente com essas informações que a gente tem na Thread Cloud. Tá? E com ferramentas de análise forense também e de thread hunting. Tá? Então, tudo isso para que os analistas de segurança eles consigam trabalhar de uma maneira rápida e simplificada, focando no que realmente é importante para o ambiente. Como eu falei aqui, é uma abordagem tradicional, muito tempo acaba sendo perdido nessa investigação manual. Né? Então, eu sei que a gente já tocou alguns pontos da Thread Cloud, mas falando mais especificamente sobre ela aqui, a importância que ela tem, isso aqui são todos os pontos focais que a gente tem de compartilhamento de IOC. Tá? Então, como que ela funciona? A gente tem centenas de milhões de dispositivos espalhados pelo mundo inteiro, tá? Então, assim, desde gateways, dispositivos rodando soluções de endpoint, de PC, de mobile, gateways em cloud. Então, tudo isso, todas essas soluções de segurança da Checkpoint compartilham informações através de IOCs. Tá? E, por exemplo, se eu tiver um gateway lá na Rússia, um gateway checkpoint na Rússia, que recebeu um documento malicioso
ele já vai, o Gateway Checkpoint no Brasil já vai ter essa proteção em tempo real. Tá? Essas informações já são trocadas e essa informação já é bloqueada. Então, a gente já previne que um ataque ocorra aqui no Brasil também, de uma coisa que chegou lá na Rússia só primeiro. Tá? É só importante lembrar que, nesse ponto, os clientes acabam se beneficiando, porque, às vezes, alguns clientes, mesmo que eles não tenham as ferramentas mais avançadas para detectar um ataque novo, como ele já foi identificado por um outro cliente ou por um sensor, até mesmo com as ferramentas mais básicas, no caso, as ferramentas de ataque conhecido, como IPS, antivírus, botbot, elas já vão ser atualizadas, e mesmo esse cliente que não tenham essas soluções mais avançadas também vão estar vão se beneficiar, né, com essa solução. Né? Exatamente. Esse compartilhamento já foi feito, né? E já vão ter essas proteções habilitadas lá. Além de toda essa parte de visibilidade que a gente tem no compartilhamento de IOCs dos dispositivos, a gente tem também a parte de análise e pesquisa do time da Checkpoint. Então, a Checkpoint tem um time específico, dedicado, para fazer toda a análise e pesquisa de malwares recentes, de vulnerabilidades, justamente para complementar ainda mais todos esses IOCs que vão sendo descobertos dia a dia. Tá? E além disso, tem também os feeds de parceiros, de alianças que a gente tem, então a gente vai sempre complementando mais e mais coisa. E ferramentas, engines de inteligência artificial, tá? Identificando campanha de ataque, análise de phishing, geração de domínio, então por aí vai. A gente vai sempre tentando completar todo esse portfólio da Threat Cloud com as informações mais recentes que a gente tem. E para dar números para vocês, a gente comparar Threat Cloud com o Google. No Google ali eles processam 6 bilhões de requisições por dia ali, em média. A gente transformar isso em números na Threat Cloud, são 86 bilhões de transações de compartilhamentos de IOCs por dia. Então isso dá uma diferença de 14 vezes. É uma coisa muito absurdo de se imaginar, né? Então, além disso, além desses 86 bilhões de transações, a gente tem uma taxa de detecção de 7.000 zero days por dia e 4 milhões de arquivos sendo inspecionados também todo dia. Então, a gente consegue ver com esses números que fazer uma análise manual acaba sendo muito mais complicada e até humanamente impossível, né? Então, o que a gente tem aqui é basicamente um portal que a gente tem no InfiniteSOC, né? Basicamente um portal para a Threat Cloud. Então, a gente consegue ver todos esses números em um portal ali, uma página web só, tá? Sendo muito mais fácil de tomar uma decisão com todos esses eventos já correlacionados e tudo mais. Então, você tem um campo de busca ali para pesquisar um domínio, se precisar. Sabe ali, vendo a geolocalização, quais foram os países mais infectados e quais os países de onde as comunicações com Command and Control estão saindo. Tá? Consegue ver ainda um breve resumo do que a Checkpoint entende por ser o malware da família. E aí, se tiver alguma pesquisa da Checkpoint já feita sobre aquele malware, já tem um link também para você ver mais no blog da Checkpoint. Consegue ver tweets que são relevantes ao caso, se tiver alguma coisa, óbvio. Superfície de ataque, de onde esse ataque está saindo, domínio foi cadastrado. Então a gente tem como ver o ruiz direto disso, a característica que foi identificada, quantas ferramentas identificaram isso no VirusTotal também. Então fica tudo numa página só, justamente para não perder tanto tempo correndo atrás desses eventos que foram acontecendo. Isso aí. Bom, a gente tinha combinado de dividir um pouquinho essas demos. Como não estou conseguindo controlar, se você puder abrir, eu vou tentar ir falando aqui, Henrique. Aí você vai. Eu vou tentar te guiar aí
né, nessa parte da demo. Quer tentar controlar? Acho que tá disponível. Acho que não está, não. Pelo menos aqui para mim não está disponível, não. Então, assim, a gente tem essa parte de investigação, né? Que é para facilitar nessa vida, como o Henrique falou, né? O Infinity Soak é basicamente um portal com acesso a Threat Cloud para você fazer buscas em todos esses bilhões de ICs que a gente processa por dia, né? Então, aqui no caso é um portal de demo, né? Então a gente tem alguns exemplos aqui para seguir, né? Então, o que a gente consegue pesquisar diretamente do Infinity Soak? São URLs, IPs, hashes de forma geral, na verdade, domínios e URLs, né? O domínio seria somente o domínio, e o URL seria o caminho completo, né, para uma análise mais precisa, né? Porque às vezes o malware ele pode estar hospedado num domínio bom. Então, assim, se você for fazer análise somente do domínio, fica difícil você concluir, né, que aquela URL é maliciosa ou não, né? Então, por exemplo, se você clicar, Henrique, ali nos quadradinhos ali embaixo, tem 4 quadradinhos, né? Tem um exemplo de domínio que seria o apple-net.com, né? Então, na verdade, no Infinity Portal, você usaria o search para pesquisar, mas você pode clicar nele aí que ele vai te levar a pesquisa, né? Então, é como se você tivesse pesquisado ali por esse domínio, né? apple-net.com, e ele vai te trazer, né, todas as informações relativas a esse domínio, né? Então, a gente, como o Henrique falou, né, a gente vai ter ali alguns indicadores, né? Então, a gente tem ali uma estatística do ViroTotal, né? Das 80 engines do ViroTotal, 8 identificaram esse domínio como malicioso, né? Ele não tem um ranking no Alexa, então ele provavelmente é um domínio novo, né? Ele não tem ainda um ranking definido no Alexa. Tem toda a parte de informações públicas que você consegue investigar desse domínio, né? Então, o RUIS, né? Então, inclusive a partir dessas informações a gente consegue correlacionar ela com outros domínios, né? Se for a mesma pessoa que registrou um outro domínio que está associado a uma campanha de malware, esse tipo de coisa, né? Que facilita a análise. Então, a gente pode ver ali que existem pelo menos outros 3 domínios similares a esse, ou subdomínios, né, relacionados a esse domínio que podem estar sendo utilizados, né? Então, qual é o interessante, né, de você ter esse tipo de análise? Como eu falei, às vezes um grupo hack, quando vai preparar um ataque, ele prepara uma sequência, né, uma sequência lógica do que ele vai precisar, né, dos recursos que ele vai precisar para distribuir ataque, e se aparecer ataque em fases. E às vezes com essas associações você consegue identificar, inclusive, próximas fases ou futuros ataques desse mesmo grupo hacker somente com essas associações, né? Ou seja, às vezes aquele domínio ainda não foi startado ou não tem uma página válida, ou tem uma página válida, mas ainda não tem um malware específico, não foi utilizado uma campanha de malware, mas com essa associação você pode suspeitar desse domínio, né? Enfim, tem as URLs relacionadas, comunicações com os arquivos, download, se tivesse algum arquivo, né, relacionado a esse domínio, algum malware, um arquivo de malware, né, relacionado a esse domínio também estaria ali, né, nessa informação, né? O mapa geográfico de onde está vindo, de onde ele está localizado, né? Você vê ali na timeline dos acessos que ele teve, você consegue ter uma ideia que, apesar de ser um domínio relativamente novo, que não tem um rank Alexa, ele já tem algum volume de tráfego já há algum tempo, né? Enfim, e todas as informações que você está vendo nessa tela, né, você consegue fazer o drill down dessas informações, né? Então, por exemplo, se a gente clicar ali no VirusTotal, na análise do VirusTotal no Indicator, ele vai te levar para a informação do VirusTotal que corrobora com a informação que está sendo apresentada, né? Você vê aí que pelas engines que identificaram, a maioria delas não se trata de engines tradicionais de antivírus, né? Então você vê que grandes empresas de antivírus não identificaram esse domínio como malicioso ainda, né? Então, se você voltar lá no anterior, a gente pode dar voltar para a gente
mostrar um outro exemplo, por exemplo, com indicator ou com RL, né? Você vai ver que as informações são similares, são relevantes àquele tipo de LC que você está investigando, né? Pode clicar em AEC, por exemplo, no IP, ou qualquer um desses aí, só para a gente ter né, que são informações, tipos de pesquisa que você pode fazer que vai te levar a essa página com essas informações, né? Então, esse é um outro exemplo de um IP, e você consegue fazer o contrário, não tem nenhum domínio associado, né, a esse IP, então uma análise de DNS pura, às vezes não ia te dar a proteção adequada, porque você enfim, não tem necessariamente domínios envolvidos, né, nessa comunicação, né, e ela é uma comunicação categorizada como uma comunicação de comando de controller, né. Como o Henrique falou, né, tem ali, se você for na parte da direita, onde tem Checkpoint Research, não tem nenhuma pesquisa específica da Checkpoint, mas tem algumas referências que você pode acessar sobre esse caso. Então, em vez de você fazer essa busca manual, a Checkpoint já te dá essas informações. É óbvio que você pode fazer sua pesquisa baseado no que a gente está dando aí, mas ela já facilita, né, o seu trabalho de pelo menos saber se isso trata de algo que precisa ser investigado a fundo ou não, ou se é algo superficial que você precisa de mais informação, né? Então, às vezes, com essas informações já é o suficiente para você tratar esse incidente, né, com devido severidade que ele tem, né? Então, assim, se você voltar para a apresentação, depois a gente pode, na parte de perguntas e respostas, explorar um campo, um detalhe específico aqui que vocês queiram explorar. Beleza, vamos lá. Então, com todas essas informações da ThreadCloud, a gente consegue acelerar também a investigação desses logs, importando os logs, entre aspas, aí, com ferramentas de CIEM. Então, não necessariamente você precisa de um gateway checkpoint, a gente faz essa importação dos logs baseado no que você já tem aí na infraestrutura. Se tiver um Splunk, um QRadar, por exemplo, um ArcSight, essa integração. Como que funciona esse fato de importar aí, entre aspas? A gente não precisa importar essas informações em si, tá? Então, a gente trabalha via API e via syslog. Então, tudo que a gente vê no portal, no portal Infinity ali, ele conversa com a engine do InfiniteSOC via API, já tem ferramentas de automação também, tá? E os logs, eles são verificados via syslog, direto no CIEM. Então, tudo isso fica bastante transparente e bem fácil de ser identificado e ser usado pelos administradores ali de rede e segurança. Então, a gente chega aqui no nosso terceiro e último ponto, que é a prevenção e resposta aos incidentes. Como a gente comentou ao longo da apresentação, o foco tem que ser sempre em prevenção, tá? E para isso, a Checkpoint disponibiliza diversas soluções e ferramentas para a gente sempre aumentar o nível de proteção, tá? Independente de onde os dados estejam localizados. Então, com isso, a gente tem aqui dois exemplos de ferramentas. Um deles é o relatório de emulação e o outro é o relatório forense, tá? Eles ficam à disposição dos usuários. Eu acho que é melhor compartilhar aqui, que como eu falei de dois relatórios mais complexos, eu compartilho aqui e mostro esses relatórios, né? Mas como a gente estava falando, né? São ferramentas disponíveis pela Checkpoint, né? Em soluções distintas, onde você consegue ter informações mais detalhadas sobre os eventos enfim, fazer uma análise forense, né? do incidente, né? Então a gente tem o primeiro deles, um relatório de uma emulação, né? Então, para quem já é cliente Checkpoint já deve estar um pouquinho, já deve ser familiar com esse relatório. Ele é o relatório do Sandblast da parte de Threat Emulation, né? De emulação de ameaças. Então, esse relatório, ele te mostra aqui né, o arquivo que foi emulado em si, né? Então você vê aqui que foi um executável, apesar dele ter aquela extensão PDF para tentar ludibriar alguns usuários, né, que não mostram a extensão verdadeira do arquivo, né, para clicar no PDF, no executável com a extensão PDF, né, e umas informações básicas do
do arquivo, né? O tamanho dele, o tipo dele, né? Os hashes associados a ele, se você quiser depois fazer outras consultas baseadas nesses hashes, né? E aqui tem o veredito, né? Então, ele foi o veredito malicioso, né? Nesse caso, ele dessa emulação no ambiente onde ele estava, ele teve uma prevenção, né? Então o malware não chegou até o usuário final. E isso é uma coisa importante de se frisar. Isso faz parte do que a gente vem falando o tempo todo, da questão de você prevenir ao invés de remediar, né? E hoje, quando a gente fala dessas ameaças avançadas, ou soluções para ameaças avançadas, GPT, sandbox, tem uma coisa muito importante que é como os fabricantes tratam essa solução, né? E eu gosto de comparar elas com o que a gente tinha antigamente do IDS e IPS, né? Então, a diferença básica do IDS para o IPS é que o IDS ele detectava uma tentativa de ataque e o IPS ele passou a prevenir essa tentativa de ataque, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que por mais que outros fabricantes pudessem detectar que esse malware também é um malware, aqui, né, que ele detectasse na sandbox dele que isso era um malware, ele não previne efetivamente a entrada desse malware no seu ambiente, porque ele deixa enquanto ele está emulando e tendo esse veredito, ele deixa esse arquivo ir até o usuário final. E a gente sabe que depois que o malware entrou na sua rede, o poder de devastação pode não ter limites, né? Vamos imaginar que se fosse um caso no WannaCry na época e o usuário detonou, então além dele encriptar sua própria máquina, ele já estava tentando encriptar outras máquinas do próprio ambiente, né? E aqui ele tem informações, né, de o quão é segura a checkpoint está em relação a esse veredito, né? E qual é a criticidade desse veredito e a classificação desse malware, né? No caso, é um trojano. Então, você vê que tem toda a parte dos vetores desse ID. Então, na casa aqui foi por e-mail, né? Então, ele foi um phishing direcionado, um spear phishing. A gente tem a parte de análise de similaridade desse malware. Então, a gente conseguiu associar esse malware ao agent tag aqui, né? Que aí tem uma descrição exatamente do que ele é um malware, um trojan para acesso remoto para keylog e roubo de credenciais, né? Informações da Threat Cloud em relação a esse malware e uma adição recente que a gente colocou nessa emulação você fazer o breakdown desse malware de acordo com o framework do MITRE, né? Então, assim, você consegue ver quais são os componentes desse malware e onde ele se encaixa segundo o framework, segundo a matriz do MITRE, né? Então, o que afetou a parte de execução, a parte de persistência, de escalamento de privilégio, de evasões de defesas, acesso a credenciais e tudo mais. Então, assim, você vê que é um relatório bem completo, informações bem detalhadas de emulação. Inclusive, você pode ver que ele teve emulações em ambientes diferentes, né? Tanto de versões de sistema operacional quanto em versões do software, né? Então, você tem o Office de 2016 com Adobe DC, você tem uma outra emulação aí, usando o Windows 10 64, mas você tem o Windows 7, você tem outras versões de Office, né? Outras versões do Windows, e em cada uma dessas emulações, que às vezes podem afetar de forma diferente como o malware funciona, né? O que foi identificado, né, em relação ao que foi acessado, né, os processos envolvidos, inclusive com vídeos e screenshots das emulações, né? Então você pode ver em detalhes. Assim, você vai ver que nesse caso visualmente não teve muita coisa, né? O usuário clicou no malware, ele executou tudo em background, então para o usuário final, se ele não tiver uma esperteza que eu já ouvi falar isso de alguns analistas de engenheiros de malware, né, que você tem que se preocupar justamente quando o executável não faz nada, né? Quando ele faz alguma coisa, você está vendo que parte do que ele está fazendo. Agora, quando você executa um executável e ele não faz nada, é exatamente quando você deve se preocupar, né? Porque com certeza ele está fazendo uma coisa escondida de você, e aqui você consegue ver tudo isso, né? Ver essas informações. Outro relatório que eu gostaria de mostrar, a gente já estourou o nosso tempo aqui, então vou tentar ser o mais rápido possível, mais breve, é um relatório de forense, né, da nossa solução para endpoint, solução de Blast Engine. Então, ele é dividido em algumas tabs aqui, né, em algumas abas, né? Então, ele tem um overview, ele tem uma visão geral dos detalhes do malware, né, e das reputações, né, dos layers relacionados ao malware, né? Então, são interações que o malware fizeram e os detalhes sobre essas reputações. Isso aqui é uma visão geral do malware, né? Como é que ele entrou,
toda a parte de remediação que foi acionada, né, os processos foram terminados. Se fosse no caso de um ransom, os arquivos que foram encriptados e recuperados, o impacto ao negócio, né? Então você vê que teve possível roubo de credencial porque ele acessou os arquivos de senha salvos do Chrome, os arquivos que foram alterados de alguma forma. Então você vê que ele tem bastante informação, né? E, novamente, a gente tem aqui, na parte das atividades suspeitas, né? Tanto os eventos de rede, quanto os eventos da máquina em si suspeitos, né? O que levou a considerar esse executável como malware, né? Então, você vê que tem volume de shadow copies que foram deletados, né? Acessos remotos que foram feitos no ambiente, enfim, entre outros. Tá vendo? Cada um com sua categorização, até 5, né? Então você vê que categorizações críticas ou de alto impacto, né? E novamente a matriz do malware ataque relacionando esse malware a cada uma desses elementos da matriz e uma visão geral de todo o incidente, né? Para você entender como é que ele afetou o seu ambiente ou dessa forma de mapa mental aqui, né, com as relações que ele tem, né, onde você tem o que a gente chama de trigger point, né, então tudo que está com esse símbolozinho de fogo em volta foram ações que trigaram o forense, né, então a análise começou a partir daquele momento, você vê que mesmo ele começar a partir daquele momento, tiveram ações anteriores que puderam ser buscadas, ou uma timeline, né, do evento, né, de forma cronológica, do que ele foi executando e suas relações. Né? Então, assim, existem várias coisas para explorar dentro desse relatório, né? Como a gente está com o tempo estourado, eu não vou me estender mais, né? Então, se quiser compartilhar essa tela aí para a gente poder finalizar a apresentação, fique à vontade, tá? Vamos lá. Então, a ideia desses relatórios é basicamente essa, é justamente ter uma análise forense ali, ter como fazer essa análise forense direto, tá? Então, porque como a gente comentou no começo, a gente acredita que o modelo básico de segurança deve ser muito mais esse de 80% prevenção e 20% só de detecção, focando justamente no que a gente não consegue, a gente consegue detectar, mas às vezes não consegue prevenir, ou em coisas do tipo, do que o modelo oposto, que é o que a gente vê em muitos outros players aí. Tá? Então, a prevenção, no caso da Checkpoint, a prevenção vem sempre em primeiro lugar, tá? Então, esse aqui é o nosso portfólio de soluções. Vou passar bem rapidinho aqui nos dois primeiros, nos dois do lado direito, eu vou falar um pouco dos dois do lado esquerdo e a gente termina, tá, pessoal? Então, aqui na parte de mobile, a gente tem aplicações, uma aplicação específica da Checkpoint que faz a proteção do dispositivo em si. Então, a gente sabe se esse foi um dispositivo que foi roteado, que foi feito de jailbreak nele, sabe se tem uma senha protegendo o acesso dele. Então, a gente consegue controlar essas coisas na parte do dispositivo, tá? Na parte de network protection ali, a gente consegue também identificar ataques do tipo man in the middle, ver se quando você conecta o seu dispositivo numa rede de uma cafeteria, de um restaurante, de um hotel, saber se essa é uma rede que está de alguma forma comprometida, tá? E se tem alguém ali por trás dela visualizando os dados que estão sendo trafegados. E tem também a parte de análise de aplicação em si, que é o que a gente faz análise de todo o comportamento da aplicação que foi sendo instalada no dispositivo mobile. Tá? A gente entra aqui na parte de IoT agora, a gente consegue identificar todos os protocolos ICS, SCADA, vendo comunicação de PLCs com dispositivos finais. Então, toda essa comunicação a gente consegue identificar e fazer a prevenção de ameaças também. Tá? E aqui na parte do endpoint, proteções para clientes, computadores, servidores. Então, a gente faz toda essa prevenção também de ameaças nesse possível vetor de ataque também. Além disso, né, a gente, só para deixar bem claro, né, esse é um portfólio que a gente chama de Infinity, né, então são as soluções
que compõe a solução Infinity, o modelo Infinity da Checkpoint, né? Então, além do mobile e do endpoint, a gente tem a parte de nuvem, né, que hoje é um dos principais pilares da Checkpoint em termos de foco e investimento, né? Então, a gente tem a parte para postura de segurança, que é o Dominine, a parte do nosso CIEM, investigação, né, Threat Intelligence para a nuvem, que é o Logic, a gente tem as recém funcionalidades estreadas nesse portal, que é a parte de proteção para workload, né, a parte de serverless, funções lambdas, né? A gente tem toda uma parte nova de proteção para esse ambiente, né? Além dos tradicionais que a gente já tem há um tempo, né, que é a proteção para o ambiente SaaS, né, esses serviços, plataforma como serviço, né, de IaaS, que são as infraestruturas, e a parte de proteções para SD-WAN, por exemplo, né, para essa parte de ponte que seria o CloudGuard Edge e o Connect, né? Óbvio, além de toda a parte de proteção de network tradicional que a Checkpoint sempre teve e sempre, enfim, há muitos anos de mercado, líder de mercado nesse segmento. Acho que é isso, né, Henrique? A gente tem só Importante frisar também que todo esse gerenciamento de todas essas soluções ele fica centralizado. A ideia é colocar todas essas soluções no portal que a gente mostrou agora há pouco. Inclusive, a gente acabou de lançar a nossa gerência na nuvem, né? Então, hoje existe essa opção também de você fazer todo esse gerenciamento direto na nuvem, ao invés de você ter sua gerência on-premise como tradicionalmente era, né? Para quem não conhece, é bem interessante e endereça alguns dos principais requisições de alguns clientes, né? De poder ter acesso com cliente Linux e Mac, nesse tipo de coisa. Hoje em dia, essa agência na nuvem, você vai conseguir endereçar essas questões, né? Isso aí. Então, passando aqui, só para fazer um resumo da apresentação, a gente consegue ver que no InfiniteSOC a gente tem essa tomada de decisão, identificando alertas precisos e logs que passaram despercebidos por outras ferramentas, tá? Identificando hosts, domínios infectados, tentativas de uso de APTs aí. Tá? Como segundo ponto, a gente tem a parte da investigação acelerada, que a gente consegue usar ferramentas da própria Threat Cloud para fazer essa investigação e análise forense. E como terceiro ponto aí, que a gente queria deixar claro é que o foco é sempre na prevenção e na resposta aos incidentes que podem acabar acontecendo aí. Então, nosso foco é sempre em proteção contra, desde malwares de dia zero até malwares já conhecidos também. Pessoal, sei que a gente já passou bastante tempo, já tem um pessoal que não está podendo ficar. A gente tem no final aí um survey que a gente preparou e não estava combinado, a gente tentou fazer isso antecipadamente, mas não conseguiu. Mas eu estou aqui me comprometendo com três pessoas das que responderem esse survey. A gente vai fazer um sorteio para essas três pessoas e fazer um happy hour virtual, né, onde a gente vai enviar uns quitutes para vocês aí, né? Acho que dessa forma a gente consegue entender. É o que a gente costuma fazer quando a gente consegue estar presencialmente, né? Então, ou seja, um almoço, ou seja, um happy hour, né? Então, se quem puder responder o survey, completar o survey, depois a gente vai pegar a lista, né, de quem compartilhou as informações, fazer um sorteio e entrar em contato com vocês, e três pessoas vão ser sorteadas para fazer um happy hour virtual com a gente, para uma forma de incentivo aí de você poder responder essa pesquisa que é importante para a gente, tá, pessoal? Agradecer demais a presença de vocês aí, o tempo, a paciência, apesar de ter estourado um pouquinho o nosso tempo aí. Acho que é um assunto relevante, um assunto que agrega valor, né, ao ambiente de segurança de vocês. E a gente está aberto a perguntas aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Não sei se o pessoal já deu uma olhada no chat ou na parte de perguntas e respostas, se tem algo para ser respondido. E é isso aí, pessoal. Henrique, alguma consideração? Acho que é basicamente isso, Mourão. Agradecer o pessoal pela participação aqui. Eu vi que tem algumas perguntas. O que a gente não conseguir responder agora, por questão do tempo, eu vou anotar aqui, a gente responde por e-mail na sequência, tá? Então não se preocupem se a pergunta de vocês não tiver sido respondida. E agradecer mesmo e fala que a gente está à disposição aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem.
essas perguntas aqui, deixa eu ver se a gente consegue endereçar alguma delas aqui. Bom, tem uma pergunta aqui em relação ao Infinity SOC, né? Quais são os requisitos de segurança? Basicamente, se você tiver alguma solução checkpoint, você consegue entregar ao Infinity SOC, né? Então, Sandblast Agent, o gateway de rede, ou você pode implementar eles em forma de modo transparente para compartilhar as informações, ou através de API, como a gente mostrou, né? Então a gente tem uma série de ciências que conseguem alimentar a base do Infinity SOC através de API, né? Então você consegue alimentar basicamente o Infinity SOC com as opções, né? Os produtos da Checkpoint em si, ou através de CIEM. Deixa eu ver se mais uma pergunta aqui. Eu não entendi bem aqui sobre a Blade de antivírus. Se puder elaborar melhor, Alan. Ou então depois a gente entra em contato por fora para entender melhor a sua pergunta e do que você precisa exatamente, tá? Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta aí, Henrique, que você conseguiu ver? Tem uma pergunta aqui, o pessoal perguntando de licenciamento. O licenciamento é baseado naqueles domínios que a gente comentou, tá? Então, os domínios protegidos, que a gente chama. Então, dependendo do número de domínios e da quantidade de usuários que vão ter acesso a essa ferramenta, é o que a gente tem como base para fazer o licenciamento. Acho que essa era a última aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Deixa eu dar uma olhada no chat. São perguntas sobre treinamento. Não tem nenhum treinamento formal, se é sobre Infinity SOC a pergunta, né? Mas a gente consegue endereçar essa questão sem problema com os S6 aqui no Brasil, né? Então a gente consegue fazer um treinamento específico se tiver um interesse, né? Isso, se a pergunta for relacionada a treinamentos da Checkpoint em si, aí a gente tem parceiros que são ATCs, tá? Centros de treinamentos oficiais espalhados aí pelo Brasil. E se tiver interesse, é só falar com a gente também, a gente já direciona vocês para lá. Inclusive, eu não tenho o link agora, mas a gente pode, se vocês tiverem interesse, a Checkpoint lançou durante esse período de quarentena aí, né, alguns treinamentos gratuitos, né, relacionados ao CSA entre outras soluções, entre outros treinamentos, né, em plataformas abertas, né, como a Udemy, entre outras. Então existe inclusive treinamento gratuito disponível pela Checkpoint, caso você esteja falando de treinamento de forma geral. Isso aí. Pessoal, esse último slide, a gente quase esquecendo aqui, esses aqui são os próximos webinars que a Checkpoint Logis, da Checkpoint Brasil vamos fazer, né? Da CA, né? Eu vi que o Henrique aí vai estar bastante ocupado até o final do ano, aí, além desse que ele fez comigo, tem pelo menos mais dois, entre outros, né? Então, a parte de gerenciamento em qualquer lugar, que vai abordar um pouquinho também do que eu falei da sua nova solução de gerenciamento em nuvem, né? A parte de proteger essas informações na palma da mão, a proteção de aplicações web e API, controle e visibilidade de dados usando compartilhamento na nuvem e segurança para todas as coisas, né? Então, a gente tem alguns webinars aí já programados até o final do ano, né? E vocês que fazem parte da nossa lista, vocês vão receber mais detalhes quando estiver próximo, né, desse webinar. Acho que é isso, pessoal. Agradecer novamente a presença de todo mundo. Novamente reforçar, quem puder responder, se você puder botar de novo lá no QR Code da pesquisa, né? Deixa eu voltar aqui. Então, quem puder responder esse sorteio, no finalzinho, quando a gente tiver todas as respostas, a gente vai fazer um sorteio para pelo menos 3 pessoas participar do Happy Hour virtual com a gente. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença. Obrigado, pessoal. Bom dia aí para todos.